companheiros policiais civis. Sou Paulo Marinho, presidente do Sindicato dos Policiais Civis, e estou hoje ao lado aqui do Dr. Antônio Eduardo França Ferraz, advogado, especialista em Direito Público e Administrativo, integrante do nosso corpo jurídico e patrono da ação que está suscitando muita dúvida nos policiais com relação ao instrumento da licença-prêmio. Gostaríamos que o Dr. Ferraz explicasse aos policiais, já que ele foi patrono dessa ação e chegou até o Supremo Federal com relação à licença-prêmio. Marinho, a ação foi de um associado que veio ao sindicato com o objetivo de discutir o direito da licença-prêmio, que o Estado, naquela época, estava se recusando a efetuar o efetivo pagamento em pecúnia. Na realidade, a licença-prêmio é um instituto que concede um benefício aos associados, aos policiais e servidores públicos do Estado de Pernambuco. Ele tem uma norma e um regramento próprio, dependendo do tipo de servidor. Por exemplo, o servidor federal ele tem um regramento próprio, e em cada estado existe o seu próprio regramento. No Estado de Pernambuco, existe a Lei Complementar número 3 de 1990, que previa a forma de aquisição da licença-prêmio, que constitui um direito onde o servidor que trabalhou com assiduidade por um lapso de tempo de 10 anos passava a adquirir o direito a uma licença de até 6 meses sem trabalhar, recebendo a remuneração do cargo efetivo. O que se discutiu efetivamente é que se esse benefício poderia ser estendido após a aposentadoria para recebimento em pecúnia e não em gozo na ausência da atividade laborativa. O processo foi exatamente isso. Por quê? O servidor associado do sindicato, ele nos procurou e tinha adquirido a licença-prêmio antes de 1999. Acontece que o Estado de Pernambuco se recusava a efetuar o pagamento sob o fundamento que existia uma lei que vedava, a partir daquele momento, a percepção desse benefício. Para isso se faz necessário fazer um breve relato histórico para vocês entenderem o que é licença-prêmio, como se adquire e como se desenvolveu essa história. A licença-prêmio no Estado de Pernambuco tem, primeiramente, um fato histórico que é da Lei Complementar número 3 de 1990. Ele previa aí os critérios para o servidor público estadual adquirir o benefício. Ele previa que só adquiria esse benefício aquele servidor que trabalhasse com assiduidade por um lapso de tempo de 10 anos, sem faltas ao serviço, e que, a partir desse momento, passaria a ter esse benefício de até 6 meses de licença sem trabalhar, ou, futuramente, quando recebesse o benefício da aposentadoria, o recebimento em pecúnia. Da Lei Complementar número 3 de 1990, só se adquiria esse direito àquele servidor que trabalhasse efetivamente para o Estado de Pernambuco. De 1990 até 1996, com a Lei Complementar número 16, começou a ter algumas modificações. Que modificações? De 90 a 96, se estipulou que aquele servidor que trabalhasse também para a União Federal ou para os municípios, que são os outros entes públicos da federação, também teriam o benefício de contar esse tempo de serviço prestado neste lapso de tempo para a aquisição da licença-prêmio. De 1996 tivemos a Lei Complementar número 16 e posteriormente tivemos a Emenda Constitucional do Estado de Pernambuco número 16. Essa emenda constitucional ocorreu no ano de 1999 e a partir daí é que começou todo o problema que até hoje está se levando em repercussão no Poder Judiciário. Foi a origem de todo o problema para com o servidor. Por quê? Na Emenda Constitucional número 16 de 1999 ficou vedado expressamente o pagamento em pecúnia, ou seja, o servidor continuaria adquirindo o direito à licença-prêmio, porém teria que gozar esse benefício e não mais recebê-lo financeiramente em pecúnia quando do ato da aposentadoria. O nosso servidor se aposentou no ano de 2002, que foi o autor dessa ação que chegou ao Supremo Tribunal Federal. Ele procurou
o Estado de Pernambuco pleiteando o benefício do recebimento em pecúnia sob o fundamento de que não tinha tido não tinha tido a utilização daquele lapso de tempo no seu contagem do seu tempo de aposentadoria. E que, em virtude disso, solicitava um benefício legal da Lei Complementar número 16 de receber esse benefício em pecúnia, em dinheiro. O que é pecúnia, minha gente? Dinheiro. Ou seja, o valor do recebimento que o servidor tinha do seu salário naquele mês de exercício. Então, ou seja, se pegava o salário do servidor, supostamente R$1.000, multiplicava-se pelo número de meses. Quantos meses que dava a licença? 6 meses. 6 vezes 1.000, R$6.000 era o benefício que o servidor teria direito a receber em virtude da pecúnia. Portanto, doutor Ferraz, o objetivo da ação foi pleitear um direito já adquirido pelo nosso associado. Perfeito, Marinho. Antes mesmo de explicar esse direito adquirido, é bom tirar algumas dúvidas com relação à licença-prêmio. Até 1996, existia a Lei Complementar número 16 e é importante se destacar que a mudança legislativa ocorreu no ano de 1999 e que se deu através de uma emenda constitucional da Constituição do Estado de Pernambuco. Isso eu estou explicando por quê? Porque existe a Constituição Federal, que é de 1988, e existem as emendas constitucionais do governo federal. Mas a discussão da licença-prêmio é com relação à legislação do Estado de Pernambuco. Então, é a emenda constitucional da Constituição do Estado de Pernambuco, que é do ano de 1989. Essa mudança veio a criar uma mudança significativa no que estava acontecendo à época. Na época existia 3 possibilidades para a licença-prêmio. Uma era o gozo de até 6 meses sem trabalhar, recebendo a remuneração que correspondesse ao cargo efetivo que o servidor estava trabalhando. 2, contar esse prazo em dobro quando dá aposentadoria. 3, que era o recebimento em pecúnia em espécie, ou seja, em dinheiro. Com a emenda constitucional, se acabou a possibilidade de recebimento em dobro, contagem em dobro na aposentadoria, e do recebimento em pecúnia quando da aposentadoria, ficando uma única hipótese, a do servidor gozar o benefício quando adquirisse o direito, tendo uma licença de até 6 meses. Então isso é importante para ficar na cabeça de todos, que a licença-prêmio antes de 99 era uma norma legal, depois de 99 era outra norma legal. E o processo foi exatamente discutindo isso. O processo iniciou-se com a distribuição de uma ação ordinária junto à Vara da Fazenda Pública do Estado de Pernambuco, em virtude da competência, porque o réu era o Estado de Pernambuco e o autor da ação era um associado do sindicato. Todos, além do associado do sindicato, todos os servidores públicos do Estado de Pernambuco fazem jus a esse direito, não só esse associado. E esse direito ainda persiste hoje, mas desde que se comprove alguns atributos, algumas condições. Quando ajuizamos a ação, ajuizamos na Vara da Fazenda Pública contra o Estado de Pernambuco, tivemos sucesso na causa, o processo subiu para o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça mais uma vez deu sucesso ao nosso pleito, subiu para o Superior Tribunal de Justiça, mais uma vez ganhamos. O Estado, insatisfeito com isso, entrou com agravo de instrumento para o Supremo Tribunal Federal, que mais uma vez ganhamos, desta vez com o ministro Joaquim Barbosa como relator do processo. O Estado continuou insatisfeito e mais uma vez entrou com agravo regimental em última esfera de recurso para se discutir a matéria, sendo pacificado a questão. Hoje, inclusive, o Estado já reconhece a mudança em virtude da decisão e editou a súmula 10 e 15 do Estado de Pernambuco, definindo efetivamente, concedendo efetivamente esse direito a todos os seus servidores públicos. Concedendo em que situações? Todos aqueles que adquiriram o direito antes de 1999, adquiriram que direito? Completaram os 10 anos de serviço. Até o ano de 1999, passa a ter direito de pleitear
o benefício na sua aposentadoria ou em contagem em dobro ou em recebimento em pecúnia. Por que isso? Porque ele adquiriu esse direito na época em que existia uma norma legal que determinava que cabia a ele a escolha de uma das três hipóteses que eu expliquei anteriormente. Diferente daquele servidor que hoje continua trabalhando e adquiriu depois de 1999. Então, esse servidor que hoje continua trabalhando e que adquirir agora, nesse ano, vai ter direito à licença-prêmio? Vai, porém, ao gozo da licença-prêmio e não à contagem em dobro, nem ao recebimento em pecúnia. Então, o que o ministro Barbosa decidiu foi que existia uma discussão com relação ao Estado de Pernambuco, dizia que, olha, o servidor em 2004 pleiteou perante o Estado o benefício de receber em pecúnia aquela licença-prêmio que ele tinha adquirido antes de 99. O Estado entendia, naquela época, que não cabia ao servidor esse direito. Ele não tinha mais como pleitear em virtude da emenda constitucional número 16 de 1999. Entendia que ali, com a emenda constitucional número 19, só caberia ao servidor, mesmo o direito adquirido anteriormente, a simplesmente gozar do benefício, deixar de trabalhar, não cabendo mais contagem em dobro, nem recebimento em pecúnia. Nós discordamos desse posicionamento do Estado, porque o Código Civil determina, e a Constituição da República determina que o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito não pode ser modificado. O que é direito adquirido? É você adquirir, em determinado lapso de tempo, um determinado direito que se incorpora ao seu patrimônio jurídico e que pode ser exercido no futuro. Não é obrigado ao exercício no presente momento. Isso foi exatamente o caso do servidor. Ele adquiriu a licença-prêmio antes de 99, se aposentou em 2002, pleiteou o benefício em 2004. O Estado de Pernambuco veio com duas argumentações. Primeiro, ele não tinha mais direito porque com a emenda constitucional número 16 de 99, ele não tinha o direito de pleitear o pagamento em pecúnia e a contagem em dobro. E, além disso, como ele pediu em 2004, o Estado também veio com a alegação de que estava prescrito o direito. Por que prescrito? Existe uma outra norma legal no decreto federal que diz que ações contra a União têm que ser promovidas, ajuizadas, em até 5 anos da data do direito adquirido. O Estado, nesse momento, vinha com essa linha de argumentação e o que foi pacificado pelo ministro Barbosa foi que direito adquirido se respeita conforme a época de aquisição e a norma legal vigente. Segundo, a alegação do Estado, que estava prescrito porque tinha 5 anos, eles também estavam equivocada, porque caberia ao servidor, quando do ano da sua aposentadoria, que neste caso foi em 2002, o início do prazo de 5 anos para ajuizar a ação. Ou seja, esse associado do sindicato tinha até o ano de 2007 para solicitar se queria recebimento do valor em pecúnia, porque era a única hipótese também que só restava a ele. Lembra você que em 2002 ele se aposentou, não contou o tempo em dobro, porque se aposentou normalmente, e nem tinha gozado, como ele já estava afastado do serviço público, a única solução que restava para ele, das 3 hipóteses existentes, seria o recebimento em pecúnia, em dinheiro. Esse foi a essência do direito e do questionamento envolvido. Quero agradecer a presença do Dr. Antônio Ferraz pelos esclarecimentos prestados a todos os policiais civis e, em caso de dúvida, basta entrar em contato através do nosso site, através do nosso e-mail, estaremos dispostos a esclarecer dúvidas. E dizer, Dr. Ferraz, que a nossa próxima edição será com relação ao tema da aposentadoria especial, 25 ou 30 anos. Marinho, é um prazer, estou sempre à disposição para estar debatendo e esclarecendo os fatos aos associados do sindicato. Agradeço e até mais.